paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para Papo de Escola Bíblica Dominical. E hoje com a presença ilustre, né? A nossa irmã Marcela Bezerra, uma das nossas professoras aqui, esposa do nosso irmão Wagner, que já esteve aqui conosco, gravando, se não me falha a memória, foi a aula de número 3. Me falha a memória, foi isso. Foi aquele irmão que nos presenteou com a xícara aqui, a caneca, Papo de Escola Bíblica Dominical. Irmã Marcela, que prazer em recebê-la aqui, viu? Fique bem à vontade, a casa é nossa aqui, e vamos hoje falar e comentar um pouquinho sobre a lição de número 7. Essa lição que vai ao ar no dia 13 de agosto, né? Ou seja, segundo domingo de agosto, uma data comemorativa aí, Dia dos Pais, né? Desejamos desde já o nosso parabéns, receba aí o nosso abraço, nosso carinho a você, papai, a você, mamãe também, que Deus continue vos abençoando. E hoje nós vamos falar aqui da lição de número 7, que ela tem o tema, a desconstrução da feminilidade bíblica. E muito oportuno falar desse tema hoje aqui, conosco a nossa irmã, professora Marcela. Irmã Marcela, fique à vontade, faça a sua apresentação. Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que os amados vão estar assistindo aí essa aula. Queria dizer que eu estou muito feliz e honrada pelo convite, irmão Eduardo, muito mesmo, porque a gente que cresce e estuda a palavra e vivencia a palavra, e hoje a gente está nessa fase de multiplicar a palavra através dessa ferramenta maravilhosa, e a gente vê a excelência que esse trabalho está sendo feito, Amém. com tanto amor, carinho, dedicação, para poder chegar aí para os nossos amados irmãos, e que a gente consiga trocar, né, esse bate-papo mesmo, e que venha agregar na nossa vida pessoal, espiritual, e que a gente consiga se posicionar diante de tudo isso. Amém. Amém. Que maravilha. Queridos, essa é a nossa irmã Marcela, hein? Professora aqui das nossas irmãs. Amados, nós estamos aí já passando da metade das lições desse trimestre, né? Onde que ela traz o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje, mais uma vez, vamos falar aqui da lição de número 7, que tem por tema a desconstrução da feminilidade bíblica. E para isso, a nossa verdade prática, irmã Marcela, nosso texto áureo, ele nos menciona assim. O texto áureo primeiro. Enganosa é a graça, e a vaidade, e a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Se encontra lá em Provérbios 31, e o versículo número 30. E a verdade prática, ela vai nos dizer assim. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade, a função de ser esposa e auxiliadora. Irmã Marcela, a senhora gostaria de comentar alguma coisa aqui, acrescentar isso nessa verdade prática? Fique à vontade. Tá Vamos já adentrar nessa aula tão relevante para os nossos dias de hoje, né? Então, quando a gente começa o bate-papo, dá, né? A gente até perde a sequência do que tinha pensado, mas é normal, no ao vivo, né? Ainda nessa parte de introdutória, irmão Eduardo, que me chamou a atenção, que até eu vou passar aqui no slide seguinte, esse privilégio que nós temos de estudar a lição bíblica através dessas maravilhosas lições da CPAD. A gente está aí, o ano tem corrido, estamos no 3º trimestre, mas a gente percebe como tem o agir de Deus em tudo isso. Porque iniciamos o ano falando da revista Viva a Tua Obra, né, as lições bíblicas, que trouxeram aquele contexto para a gente da criação do homem, da criação divina, quem é o nosso Pai, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, quem nós somos em Deus, quem eram os discípulos. Então a gente percorreu todo o início. Isso. E posteriormente, depois de a gente firmado a nossa convicção em Jesus, entendendo quem Deus recorrendo ao Espírito Santo, nós tivemos então aí o relacionamento em família, que foi justamente na parte prática. Como vivemos então com Jesus dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, e agora nesse contexto a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A gente observa que agora entendemos quem é Deus,
Já entendemos como a nossa família, a gente deve viver isso dentro da nossa casa, através dos discípulos, de tudo que foi ensinado. E agora a gente entra nessa parte social e política, como a igreja tem que se posicionar. Quem nós somos diante desse contexto? Então, este tema, apesar de falar da feminilidade bíblica, ela vai nos situar quem nós somos enquanto mulheres, dentro desse contexto social, espiritual, buscando essa raiz e essa essência em Deus. Então, o textual ele já nos traz, ele nos convida para que a gente consiga se posicionar diante de tantas ideações, tantas coisas que tem apresentado nos dias de hoje. Isso, que maravilha, né? Queridos, essa é a nossa irmã Marcela, hein? E ela veio muito bem preparada. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Marcela, amados. Não sei se você está conseguindo captar aqui no fundo, aqui, ó, através da nossa aula hoje visual, né? Fazendo uso da televisão aqui, do multimídia. Hoje a aula que vai estar passando aqui, ó, tudo que a irmã Marcela falar vai estar saindo aqui na telinha hoje para você conseguir visualizar um pouquinho melhor, amém? A irmã Marcela completamente preparada para isso. Queridos, a nossa introdução hoje ela vem dizer assim: a existência da mulher cristã, por natureza, é uma resistência à agenda feminista, que busca desconstruir o papel delineado por Deus. Militantes feministas não aceitam assistir uma mulher bem-sucedida, profissionalmente, independentemente, que assume voluntariamente a bênção da maternidade, papel de esposa e, sobretudo, se releva cristã. Em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. As escrituras apresentam a mulher virtuosa como o símbolo da feminilidade. Já mencionamos, está lá em Provérbios 31, né? Agora, na leitura bíblica em classe, ele traria para nós do versículo 10 ao versículo 31. Nós não vamos fazer isso. Mas hoje aqui, eu, juntamente com o irmão Marcelo, nós queremos apresentar o mandamento divino para você, mulher, para você, homem, para você que está nos assistindo. As investidas do ativismo feminismo e o exemplo bíblico da feminilidade. Amém, queridos? E só para a gente não fugir um pouquinho aqui, ó, hoje, olha que interessante, hoje nós vamos abordar sobre explicar a feminilidade bíblica, destacar a erosão da feminilidade e focar também a imagem da mulher virtuosa. Esses 3 tópicos vai ser coisa tranquila para nossa irmã Marcela. Ela vai falar suavemente e eu já vou passar aqui a palavra para ela e ela vai agora bem tranquilamente mencionar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, os estudos, e ela vai destrinchar para nós agora. Irmã Marcela, fique à vontade. Obrigada, irmão. Eu acho que essa introdução é a primeira coisa que eu coloquei aqui, dica 1, né? Hashtag 1. Faça da Bíblia a sua base de convicção e ação. Temos vivenciado tempos, tantas bases têm tentado chegar, tantos modelos, tantas situações, que as pessoas elas se perdem. Isso. A gente inicia ali, daqui a pouco, qual que é a minha identidade, por que eu estou, para onde que eu estou, qual é a teoria que eu sigo, qual é a vertente que eu sigo, qual é o movimento que eu sigo. Então, minha primeira dica, que essa introdução eu acho que ela quis trazer para a gente é exatamente isso. Faça da Bíblia a sua base de convicção e ação. No momento que a gente guardar essa palavra no nosso coração, que a gente conhecer a Bíblia, que a gente manusear, conhecer o Deus da Bíblia, né? E ter essa convicção, certamente as nossas ações elas vão ser pautadas de formas assertivas e a gente não vai ficar correndo risco de ser influenciados por correntes ou movimentos humanos. Amém. Que maravilha, né, queridos? Fique à vontade, Joana. Então, aí eu coloquei, por que falar, então, sobre a feminilidade à luz da Bíblia? Então, a presente lição, ela estimula as mulheres cristãs a serem bem-sucedidas profissionalmente e, ao mesmo tempo, se realizando como esposas e mães, desempenhando um papel para a glória de Deus. De forma equilibrada, também no seu lar. Então, se a gente consegue ter essa consciência que a mulher ela pode ser plena e deve ser plena, né, em todos os sentidos, mas que ela tem na sua convicção qual que é o seu papel dado por Deus, certamente ela vai levar com leveza todas essas atribuições que nós temos. Então, nós podemos sim
ser bem-sucedidas, nós podemos sim galgar espaços, estarmos inseridos em vários contextos, mas sempre a pergunta deve ser: eu estou vivendo para a glória de Deus? O que eu estou fazendo? A glória de Deus está se refletindo em mim? Quando eu olho a minha família, a glória de Deus se reflete? Quando eu olho o meu posicionamento no meu objetivo profissional, a glória de Deus se reflete dentro da minha igreja, dentro do meu âmbito social. Então, tudo que a gente for fazer, se a gente tiver que é para a glória de Deus, certamente o Senhor ele vai nos abençoar e vai nos colocar em locais ainda melhores, de ainda mais oportunidade, porque ele sabe que vai poder contar com as filhas deles representantes aqui na Terra. Amém. Que maravilha, né, queridos? E ela nem acabou o primeiro tópico ainda, ela vai continuar. Amém, queridos? Fique à vontade, minha irmã. Então, nesse primeiro tópico, a gente fala sobre essa criação da mulher. Em Gênesis, quando a gente vê a criação da mulher, irmão Eduardo, eu acho assim interessante, porque quando Deus ele diz, lá bem no início de Gênesis, que Deus ele criou o homem, e ele fez a sua imagem e a sua semelhança, ele criou homem e mulher, a sua imagem e sua semelhança, e ele diz, dominai e multiplicai. Então, a primeira coisa que remete nessa criação divina é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele coloca homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Se a gente conseguir ter essa clareza, né, falar, eu sou imagem de Deus, eu sou semelhança de Deus, o homem é imagem de Deus e semelhança de Deus, nós o representamos aqui nessa terra. E quando ele diz dominai, justamente para que a gente consiga se posicionar diante de todas as oportunidades de conquistar a terra e fazer o id e multiplicar, que foi dado à mulher o dom da maternidade, né? Então é através da mulher que o ser humano ele vem à existência. E então este primeiro tópico ele tem essa chamada para que a gente a primeira observação é qual que é a minha identidade neste mundo, né? Qual que é a minha identidade? A minha identidade é que eu sou imagem de Deus. A minha identidade é que eu sou uma criação divina de Deus. Mulher é uma criação divina de Deus. Homem é uma criação divina de Deus. Ele criou homem e mulher. Ele não fez essa distinção, né? Amém. Que maravilha, né, queridos? E olha bem, nós estamos aqui ainda somente na criação divina da mulher. Agora nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre a bênção da maternidade. A irmã Marcela, com muita calma, no seu tempo, ela vai direcionando tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, na sua mente, e os seus estudos, logicamente. Fique à vontade, minha irmã. Então, aí aqui na revista, Deus ele coloca exatamente isso. Deus ordenou ao homem e à mulher, frutificai e multiplicai, e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Então, veio através da mulher essa possibilidade de vivenciar essa maternidade. E hoje, isso está querendo ser colocado como algo ruim, Isso. Como um peso, como uma coisa difícil, né? E aí, se a gente já inicia nessa introdução sabendo que isso foi algo de Deus, então toda vez que uma mulher puder gerar um bebê, puder criar os seus filhos, ser mãe, ela está fazendo algo para a glória de Deus, porque este foi o chamado de Deus, foi a bênção que Deus ele deu à mulher, né? Que através dela ela iria poder gerar, né, no seu ventre essa criança e trazer aí ao mundo essa criação de Deus. Que maravilha, né? E é interessante que aqui o pastor Douglas, que é o comentarista desse trimestre, né, ele vai nos falar assim, que o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Isso está baseado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, mas porém ele traz uma ressalva para nós aqui, olha que lindo que é isso.
Porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher constitui pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia. É o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher. E por que isso? Lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. E ele continua falando assim, ó, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Está lá em Lucas, capítulo 1, do 46 ao 48, os versículos. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século XXI. É tão lindo isso, né, irmã Marcela? A gente vê que Maria ela ficou alegre com essa dádiva a qual o Senhor colocou essa criança, gerou essa criança em seu ventre, né? E hoje nós vemos, né, esse movimento tão, de uma maneira tão forte, querendo banalizar essa primícia a qual Deus ele constitui para a mulher, né? Trazer, carregar essa criança no seu ventre. E, queridos, eu como pai, às vezes eu fico olhando para as minhas filhas, hoje elas são jovens, adolescentes, mas quando eram bebezinhas ainda vem a memória, a gente vê aquela criancinha recém-nascida, não tem coisa mais linda, não tem coisa mais prazerosa. Como que uma mulher, eu sendo um homem, consigo chegar dessa maneira, e como que uma mulher tenta colocar isso como primícias, né? Dizer não à maternidade, dizer não à sua qualidade de gerar uma criança dentro do seu ventre. Como com a pessoa, sendo do sexo feminino, ela vem querer negligenciar essa tamanha atribuição e responsabilidade que o Senhor a constituiu para ela, né? E por isso nós estamos aqui hoje, para falar para você, através da palavra, luz da Bíblia, que é a nossa forma de maneira de pensar, de conduzir as nossas vidas, né? Não é nada do irmão Eduardo, não é nada da irmã Marcela, não. É tudo aqui, ó, a luz da Bíblia. Irmã Marcela, fica à vontade. A gente tenta seguir aqui, né, esse script do roteiro, até por conta que é a nossa proposta, apresentar a lição, como ela foi inspirada, e por sinal muito bem inspirada, nos dá realmente uma base aqui, uma condução segura, né, para falar sobre o tema. Mas abrindo um parênteses, que a gente sempre abre, não tem jeito, né? A gente observa, irmão, que a criação de Deus ela foi tão linda, quando ela fez a mulher para ser, que eu já estou adiantando um pouquinho aqui, a mulher como auxiliadora, que é o tópico 3. Imagina um homem ali só, e aí Deus ele cria a mulher para poder fazer dela o papel de ser idônea e auxiliadora. Que incrível! Quando a gente imagina, né, que é uma mulher, ela foi criada para poder ser companheira, estar ali sendo idônea, ter esse papel de cuidar, de estar ali compartilhando. Então é incrível isso. Só que quando o pecado ele entra, quando Adão e Eva eles pecam, automaticamente entra ali a discórdia entre homem e mulher. A gente observa que um já começa a acusar o outro diante daquela situação que ocorreu daquele ato que desagradou ao Senhor. E a tática do inimigo, ela continua sendo essa, né? Assim como ele quis colocar discórdia entre um casal que Deus criou para a mulher ser idônea e auxiliadora do seu marido, né? Esse papel tão lindo, tão maravilhoso. Então a discórdia ela entrou desde naquele momento que entrou o pecado, e a tática continua sendo essa. Hoje a gente olha homens querendo ter essa disputa de homens e mulheres, né? Então é como se a gente estivesse revivendo novamente aquela cena onde a mulher reivindica, o homem reivindica, e ali há aquela discórdia, há aquele laço. Então toda vez que as estratégias de Satanás, ele continua fazendo dessa forma, para que o homem e a mulher se vejam como inimigos. Isso. Como inimigos. E a criação de Deus é o oposto disso. Ser auxiliar, estar junto, é uma bênção saber que você foi criado justamente para poder somar na vida, e que você tem toda uma estrutura divina
dada por Deus, que é específico ali o jeitinho da mulher, a forma de ser, de conduzir, para este fim, né? Então, quando se consegue viver essa essência, a gente vê algo maravilhoso acontecer, que é justamente o dominar e o multiplicar. Então, são famílias aí com seus filhos, filhos dos filhos, galgando também, dominando aí em várias esferas, em vários movimentos, em várias situações, mas, infelizmente, não é uma realidade que está sendo colocada hoje. Hoje, a fala é inimizade. Isso. Inimizade, né? Disputa. E quantas vezes a gente ouve falar, né, irmã Marcela, que você olha para alguém, para a figura masculina, para a figura de homem, você olha e você pensa com você, né? Ali está um grande homem, né? Mas para aquele grande homem chegar até essa posição de você conseguir olhar para ele e chegar que ali está um grande homem, por trás dele há uma grande mulher. Porque senão, sem a mulher ao lado de nós, homens, o que seria de nós, né? Então, Às vezes eu falo isso para minha esposa Graziela, o que seria de mim se não fosse você ao meu lado, me auxiliando, me ajudando. E para a gente fechar esse primeiro tópico, irmã Marcela, o pastor Douglas ele coloca assim para nós, ó, Deus criou a mulher com funções de cuidar, auxiliar no desempenho de sua família, trazendo assim, olha que importante que é isso, trazendo assim o equilíbrio em sua casa. Olha como maravilhoso que é isso, a presença da mulher no seu lar, ela traz o equilíbrio para aquela casa, para aquela família. Isso é fantástico. Vocês são fantásticas. Vamos tentar aqui o segundo tópico, irmã Marcela, falando sobre a desconstrução da feminilidade. Nós temos 3 subtópicos também, né? O primeiro tópico ele vai falar sobre o ativismo feminista, o segundo tópico ele vem falar da liberdade sexual e o terceiro ele vem com os ataques à família tradicional. Então a senhora pode ficar bem à vontade. Isso, eu coloquei hashtag dica 2. Né? Deus ele criou a mulher para ser ajudadora e idônea, ainda fechando o ciclo do nosso primeiro tópico. Tenha na Bíblia o acolhimento e a direção certa. Reveja as bases que tem conduzido a sua vida. Por que eu coloquei essa reflexão? Porque os movimentos, eles vêm para tirar... por que esses movimentos, eles entram? Porque a gente se perde, a gente perde a noção de que a gente tem uma base. Isso. Quando a gente lembra disso, vivencia isso, recorre isso, que é a nossa base, que é a Bíblia Sagrada, e deixa que a Bíblia Sagrada conduza a nossa vida, esses tipos de movimento, eles não influenciam. A gente sabe que esse ativismo, ele vem por conta, infelizmente, com esse pecado que chega e essa discórdia que chega, a mulher, ela vivencia um período difícil, onde ela sofre também de várias instâncias, de várias formas, ela não é colocada ali como essa auxiliar, colaboradora, que caminha junto. Muitas das vezes ela é colocada de forma inferior, de forma de humilhação, de forma de maus tratos, e passa por muitos problemas. A gente vê um número grande de abusos, de violência, mulheres sendo violentadas, mulheres sofrendo de abuso, mulheres não tendo respeito das coisas básicas. Então, essa falta desse tratar, essa igualdade que Deus ele traz, o ser humano, de respeito, de amor, de companheirismo. Então, essas legislações, esse formato que se colocou, ele dá essa brecha para que esses movimentos eles ocorrem. Quando a gente observa que esses movimentos eles vêm aparentemente com uma foto desses cuidados diante dessas circunstâncias dificultosas, né, que a gente acabou de mencionar. Então, ele vem com um formato de libertador, ele vem com um formato de cuidar, ele vem com um formato de não vivencie isso,
não passe por essa situação. Só que de forma subliminar ali depois vai colocando que a gente então inverta isso, né? Então, como o autor aqui colocou, né? Que a ativista Simone, ela coloca, não se nasce mulher, se torna mulher. Então, se tira essa identidade feminina, se tira essa essência para que eu possa ser, então, meu corpo, minhas regras, não sou mulher, não nasci mulher, então destoa, vai para um outro lado. A gente sai de um contexto para um outro contexto. E esse contexto que a gente vive hoje, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso, porque fica fica com esse ponto de interrogação. O que eu sou? Sou o que eu quiser. O que eu faço? Eu faço o que eu quiser. E não, quando a gente volta aqui para a Bíblia, nós temos um papel, né? Nós sabemos a nossa identidade. Então, quando a gente vê aqui nessa parte histórica, a gente observa que foi exatamente a reivindicação desses direitos iguais. Então, por a mulher não ter esses direitos igualitários, se criou aí alguns movimentos para que ela pudesse fazer essa reivindicação. E aí a gente fica se questionando por que teve essa brecha tão grande? Porque se Jesus, se Deus na criação, ele já trouxe a mulher para estar ali caminhando junto, para estar dando a sua devida importância, né? No seu ministério ele escolhe uma mulher, por que na sua essa discrepância de respeito, de consideração? Isso se chegou a um ponto muito elevado, né? Então, infelizmente, isso se gerou essa brecha para que se entrasse esses ativismos. E então eles colocam que a mulher combata tudo isso, mas de uma forma deixando justamente de vivenciar os princípios que a gente vê na palavra de Deus. E aí é onde tudo se perde, e aí é onde tudo acontece, né? E é bem interessante, vamos falar que aqui na nossa revista, né, que é o nosso currículo, nós estamos seguindo aqui, o nosso autor aqui, o pastor Douglas, ele coloca, né? Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Isso é muito importante frisar, né? Porque ele vem completamente na contramão de tudo aquilo que o nosso Criador, esse Jesus Cristo tão lindo, né? Ele nos direciona através da sua poderosa palavra. Queridos, só para a irmã Marcela conseguir tomar um copinho de água, um golinho do café aqui, deixa eu pedir um favorzão para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Ajude-nos a semear a palavra de Deus. De que maneira, irmão Eduardo? Compartilhando. Nós estamos aí nas redes sociais, né, no YouTube, no Facebook, no Deezer, no Spotify. Seja você um canal de bênção. Ajude-nos a semear a palavra de Deus, a levar esse evangelho, as boas novas de salvação, um pouquinho mais além. Vamos romper fronteiras aí. E com isso nós contamos com a sua colaboração. Irmã Marcela, vamos dar continuidade aqui, que nós podemos falar aqui do subtópico de número 2, né? Onde que ele vem com a liberdade sexual. Fique à vontade. Então, nessa defesa então dessa ideologia, é colocado justamente o que deve ser considerado certo e o que deve ser considerado errado. Então, se inclui iniciação de sexual precoce, né, a prática de, né, o autor colocou aqui, a prática de homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição. E aí, junto com isso, vem a questão do aborto, da gravidez indesejada, dessa construção da família de forma radicalizada pelo ativismo, de forma sem precedentes, né? Então, essa liberdade sexual que é colocada aqui, então, se antes se tinha aí esses ensinos onde era colocado esse início dessa relação sexual dentro de uma relação de matrimônio, com esse objetivo de multiplicar, de fazer o fortalecimento dessa família,
o ativismo ele vem justamente colocando em contramão a esse modelo. Então, essa liberdade de que se pode vivenciar isso de qualquer forma, de qualquer maneira, né, através do adultério, da prostituição. Então, se é livre para fazer e vivenciar a liberdade sexual de qualquer forma. Então, vem desconstruindo essa identidade do que Deus colocou dentro da área da sexualidade, que é algo tão bonito, né? Porque quando a gente vê essa essência, a gente vê que quando os jovens escolhem passar por esse processo que a gente estuda na Bíblia, aprende os preceitos da Bíblia, a gente vê que eles emocionalmente eles se preservam, né? Eles crescem junto naquela expectativa, as suas memórias elas ficam preservadas, um cuida do outro, né? E ao contrário, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que com as suas memórias deturpadas, com as práticas deturpadas, vivenciando traumas, e tantas outras coisas por viver, então, essa liberdade sexual. Quando a gente não tem uma base, quando a gente não tem uma regra, quando a gente não tem um caminho a seguir, onde tudo pode, tudo é livre, nós também vamos ter que pagar um preço por conta disso. Isso. Então, são crianças que a gente vê que não sabem a identidade dos seus pais, né? A gente vê tantas famílias realmente desconstruídas e o impacto aí social que a gente sente por conta disso. A gente ouve na fala, através da nossa irmã Marcela aqui, né? Nossa irmã Marcela, eu esqueci de mencionar no começo, nossa irmã ela é psicóloga também, né? Então a gente vê que tem muito conhecimento, tem muita informação para trazer, né? Agora ela falando de quando uma criança, né? Ela traz, desde a sua formação, desde a sua meninice, né? Ali a ausência de saber quem é o seu pai biológico, e isso causa um transtorno muito profundo na vida de uma criança, que vai se tornar uma adolescente, que logo mais vai se tornar um jovem, e daqui a pouco vai ser um adulto formado. Tanto homem quanto mulher vai ser um adulto formado. E como que vai ser a sua formação, né? Como que vai ser o seu estado na sua formação final, se ela tiver essas dúvidas ou essas incertezas dentro dela. Por isso que hoje nós temos profissionais qualificados, como a nossa irmã Marcela aqui, para ajudar e auxiliar nesse processo, nesse período de tão grande dificuldade, né? E fica só uma dica para você. Quão maravilhoso é essa oportunidade, hein? E você tem uma psicóloga cristã para te auxiliar. Vai te auxiliar de uma maneira completa e maravilhosa. Irmã Marcela, vamos falar aqui um pouquinho sobre os ataques à família tradicional? Sim, aí o autor coloca, né? Que o casamento em Mateus 19, 5 e 6, né? Monogâmico, heterossexual e indissolúvel, né? Tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio, ela escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge, e com laços matrimoniais que não podem ser rompidos. Então, nesse sentido, a visão de uma desconstrução da família tradicional e promoção da liberdade sexual e a dissolução do matrimônio. Então, esse conceito ele hoje exerce aí então uma forte influência no ativismo radical, que rejeita a maternidade e faz a apologia ao aborto, né, considerando então ofensivo o papel da mulher como auxiliadora que se enganja realmente aí no seu patrimônio do seu casamento. Então a gente vê que família tradicional para este movimento é uma família que escraviza a mulher, coloca a mulher numa condição de escrava. E é justamente o contrário do que Deus ele coloca aqui, porque poder gerar, poder ter uma família, poder ter o seu cônjuge, poder ter o seu sonho de ter a sua família, de
de fazer parte dessa construção, é uma bênção. Isso. É uma bênção, né? É um dom dado por Deus à mulher e que está sendo colocado como algo ruim. Então é como se a gente tivesse uma pérola dada por Deus e essa pérola tem sido colocado como algo ruim e tem feito as pessoas não enxergar e não valorizar esse dom dado por Deus, né, de ser mãe, esse dom de ter a sua constituição familiar. E então o movimento ele vai contra essa família tradicional. Amém. Amém. Queridos, olha que maravilha isso daqui. A nossa irmã Daniela, professora também aqui na nossa EBD, e ela também é a nossa secretária aqui do nosso templo sede. E ela nos enviou uma dica aqui tão maravilhosa que eu queria comentar com você. Anote aí o site da nossa igreja. É www.taubatesede, tudo junto, www.adtaubatesede.com.br. Repetindo, www.adtaubatesede.com.br. AD Taubaté Sede, tudo juntinho. E lá, queridos, você vai encontrar no nosso site dicas relevantes para a sua vida, para a sua família. Lá nós temos dicas de livros, dicas de filmes, dicas de notícias e artigos teológicos para o engrandecimento, tanto o seu pessoal, quanto o seu familiar e quanto o seu ministerial. Então, visite ali o nosso site ali, adsedetaubaté.com.br. Acredito que você vai ser impactado através dessa ferramenta e os conteúdos que ali tem para a sua edificação. Irmã Marcela, vamos adentrar aqui no tópico já de número 3. Estamos caminhando rápido. Só que antes, deixa eu só para não me perder o fio da meada. Olha que interessante aqui, ó. A desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso a mulher cristã, ou seja, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você, mulher cristã, é instruída a honrar a sua feminilidade. Fica essa dica aí, a honrar a sua feminilidade. Amém? Vamos aqui agora para o tópico de número 3, onde nós vamos tratar a mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade. Aqui nós temos também 3 subtópicos, né? O modelo de esposa fiel, o padrão de mãe amorosa e os exemplos de administradora e empreendedora. Não é do lar não, viu? Não é só do seu lar. Amém, irmã Marcela? Fique à vontade. Então o autor ele trouxe para a gente o início da lição, trazendo essa importância da mulher, né, desde a criação, trazendo a sua importância dentro desse contexto familiar, e a gente caminhou percorrendo, observando que todo esse movimento ele tenta desconstruir essa identidade. Então nós até agora entendemos como que eles têm feito isso, né, dado à mulher uma voz, de uma necessidade, de um empoderamento que tira dela o dom dado por Deus, né, dentro da sua identidade de mulher, e aí no final a gente então já caminha para tentar resgatar então essa identidade. Então, se por algum motivo a gente sabe que, como eu falei anteriormente, né, existem o que leva, antes da gente falar e já dar a resposta, o que leva a gente a ter fugir desse foco? Quando a gente não tem a nossa convicção na palavra, quando a gente não tem essa convicção de quem nós somos em Deus, quando a gente não tem a nossa convicção de que nós somos representantes de Deus para multiplicar. Toda vez, mulher, que você, né? Eu tô falando mulher porque fica à vontade. É esse público. Isso. Toda vez que a mulher, toda vez que você decide ser mãe, que você decide cuidar do seu lar, que você decide ser uma empreendedora abençoada, que você decide buscar o equilíbrio em Deus, olhar para o céu, né, e falar, minha vida tem sido para a tua glória, né, Senhor, quando tu olha para mim e tudo que tu sonhou, tudo que tu planejou para minha vida, para a vida da mulher, minha vida tem sido para a tua glória. Então, quando a gente faz essa reflexão,
a gente observa o quão bom é viver dentro de toda essa bênção do que Deus ele tem colocado para as nossas vidas. Então é esse resgate, e nós temos este papel de passar, de repassar, de resgatar essa mensagem. Essa mensagem tem tentado ser rasgada, ela tem tentado ser tirada, né? Até a gente ouve aí versões que estão querendo fazer novas versões da Bíblia Sagrada, tirando aí a verdadeira essência do que Deus ele determinou. E nós temos a obrigação de não deixar essa mensagem morrer, de falarmos mesmo através das nossas bocas, mas principalmente através do nosso testemunho, da nossa escolha, da nossa convicção e da nossa alegria de viver o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus dentro desse modelo bíblico é ser feliz, é ser grata, é se sentir honrada, né? Honrada de saber, a gente falou de cônjuge, né? Eu falo 365 dias no ano, meu cônjuge está ali do meu lado, eu tenho o papel de somar na vida dele e ele do meu lado. Como é bom a gente poder contar um com o outro, termos os nossos sonhos juntos, né? E idealizarmos tudo isso. Isso é bênção, né? Saber que através do dom que Deus vai me dar, eu vou poder acolher, eu vou poder ajudar na condução das novas escolhas, dos nossos próximos passos. Então, é resgatar. Eu acho que esse terceiro tópico, ele vem com essa mensagem de resgatadora. Resgatar a nossa identidade. Tem sido colocado que isso é algo ruim, que isso é algo que não cabe mais, né? Que a gente que tá fora de contexto. E não é verdade, não é isso que Deus ele nos ensina. Ele nos traz eu sinto assim Deus ecoando, né? Lembra-te, né? Por que eu te criei, né? Para que você possa ser esta mulher honrada, né? Que leva o meu nome, que tem na sua família, como a gente vê aqui, modelo de uma esposa fiel, que tem esse padrão de ser uma mãe amorosa, uma mãe que cuida dos seus filhos, que olha para ele com amor e não com desprezo, e não com rejeição, que valoriza a criação, né? O irmão trouxe o exemplo de Maria, e é isso. Ela estava ali valorizando aquele momento de ter sido escolhida para gerar o nosso Salvador, e depois ela pôde viver os seus próprios filhos com seu esposo, que foram os irmãos, os outros filhos que ela foi tendo, e a gente foi ver aquele modelo de família maravilhoso que foi se formando ali, tudo com graça, para a graça e para a glória de Deus. Então, esse terceiro tópico, ele vem com essa mensagem, irmão Eduardo, de resgatar este modelo. E é verdade que a mulher, ela pode e deve empreender, né? Para quem não me conhece, eu falando um pouquinho do Fica à meu vontade. testemunho, né? Eu acho que eu devia ter falado no começo, Pode né? ficar Mas à vontade. eu acho que eu fiquei tímida. Agora já está à Mas no vontade. final, né, a gente já vai falando tudo, né? Isso. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Comecei muito cedo e foi uma experiência incrível para mim. E desde lá eu não paro né? Desde lá eu atuo de forma profissional. Eu busco a parte escolar, né? Os estudos. E é interessante que eu vivi uma área, né? Tive a oportunidade de trabalhar numa área muito masculina até então, que é a área militar, né? Então, quando a mulher ela sabe quem ela é, que o papel dela é ser auxiliar, é ser idônea, é ser essa empreendedora que soma por onde ela passa, ela vai conquistando os seus espaços, ela vai consolidando os seus espaços, ela não vai disputando, ela não vai querendo tirar o lugar do outro, né? Ela vai somando por onde ela passa, ela vai dando bom testemunho, e é tão bom quando uma equipe, né, consegue ter uma mulher bem posicionada. A gente observa que quando uma equipe ela tem uma mulher ela é bem aceita, ela utiliza os seus dons, a sua criatividade para somar dentro daquela demanda também profissional.
Então, sim, nós podemos ser tudo isso, né? Eu tenho uma longa história aí, apesar, né? Tantas experiências que eu vivenciei, mas tudo para a glória de Deus. Que Tudo maravilha. para a glória de Deus. Que maravilha, né? A irmã Marcela com toda a sua bagagem aí, mas ela reconhecendo e na sua última fala, tudo é para a glória de Deus. Que maravilha, né, queridos? Chegamos ao fim de mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós tivemos aqui a presença ilustre da nossa irmã Marcela Bezerra, professora, psicóloga, amiga, esposa, uma bênção aqui de companheira de ministério, tanto na parte eclesiástica quanto aqui nos auxílios aos subsídios, né? Falando em auxílio aos subsídios, queridos, eu queria fazer menção aqui de um pastor. Nós não somos amigos, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu tenho muita estima por ele, é o pastor Emerson Santos. Ele é lá do Paraná, irmã Marcela. E eu acompanho os subsídios dele. É um pastor que ele usa esse meio que nós também estamos utilizando aqui, né? Um papo de escola bíblica, dele é um podcast lá, que traz subsídio para professores, mas a gente vê que é um homem de Deus. E o mais interessante é que ele não está numa cidade grande, ele está lá na roça. Ele fala, eu sou pastor aqui, eu sou pastor da roça, mas mesmo assim, mesmo estando tão longe, lá no estado do Paraná, mas ele traz nos seus subsídios ali materiais de excelente qualidade, excelentes conteúdos, né? Que tem muito me ajudado para a ministração de aula, aqui também para os nossos bate-papos, né? Então, pastor Hermes, que Deus te abençoe e continue te dando graça e sabedoria para contar esse ministério. Marcela, e mais uma vez, Vou fica aqui deixar a minha bibliografia também. Amém! De base aí. Nós vamos voltar, não acabamos ainda não. Ah, não? Então não, tá só estou agradecendo a senhora aqui pela sua presença mais uma vez, né? E a senhora falando de mulher, o papel da mulher, eu me recordei aqui, o aniversário da nossa pastora irmã Zilda, né? Podemos colocar como pastora, né? A esposa do nosso pastor Luiz Francisco, nosso pastor que é presidente do nosso ministério. O aniversário dela foi a semana retrasada. Mas, seria o quê? Seria 15 dias aí. Mas nós vemos que é uma mulher, uma obreira tão querida e tão fiel que o decorrer desses 15 dias aí foram 15 dias de festas ainda. Então a gente vê que realmente é uma mulher virtuosa. E o livro de Provérbios ele vai falar, né? Provérbios 31:10 ele vai falar da mulher virtuosa, né? Então hoje eu posso dizer aqui que o irmão Wagner, ele achou uma mulher virtuosa, que é a irmã Marcela. Deus me abençoou com a minha esposa, a irmã Graziela, que é uma mulher virtuosa. E assim como Deus também tem abençoado a vida do nosso pastor Luiz com a sua esposa Manzilda, que nós vemos aí por onde que eles passam, né? É bênção. E a irmã Zilda tem sido referência para minha esposa e acredito eu, para todas as mulheres do nosso ministério, né? Não é só da igreja, não, do nosso ministério, do nosso vasto campo aí, tem sido uma bênção. Irmã Marcela, vou pedir para a senhora fazer agora uma rápida conclusão e fazer aí seu fechamento, né? Fique à vontade. Então, o casal, pastora Zilda e o pastor Luiz, na verdade, a gente tem um carinho muito grande. Aproveito para deixar aqui o meu registro. A gente caminha aí junto, apesar das nossas necessidades de mudanças de estado, então nós percorremos por outros locais, mas a gente sempre teve eles como uma referência, nós temos eles como referência, eles são os nossos pastores, né, que a gente considera como pais. Amém. E eles vivenciam, eles nos ensinam essa prática, esse respeito, né? A gente vê neles, né? Aqui eu coloquei Gênesis 2:24, né? Que a Bíblia revela que homem e mulher se completam. Quando a gente vê os nossos pastores presidentes, a gente vê que eles se completam. Então, caminhando aí para esse final, a mensagem ela tem que ser isso, né? Qual é o posicionamento que nós devemos ter hoje? Eu acredito que para a mulher entender que ela se completa dentro desse contexto, para o homem entender que ele precisa proteger a mulher, né? Porque o homem que protege a mulher, que dá para ela essa base segura, esse respeito, o que verdadeiramente ela foi criada para ter esse respeito. Quando ele insere ela dentro desses contextos de forma de companheirismo, quando ele cuida da sua família, quando ele cuida dos seus filhos, ele está ajudando a mulher a se manter
dentro desse complementar. Então, homem, respeite esta mulher, né, que Deus tem colocado, tanto, quando eu digo a figura mulher, é em todos os sentidos, né? É uma mulher no meu trabalho, é uma mulher do meu convívio, a figura feminina, ela precisa desse respeito para que ela continue seguindo dentro desse caminho lindo que o Senhor tem colocado, porque sem dúvida esse é o nosso desejo, é que a gente consiga somar dentro desse propósito, ser companheiras, assim como a gente teve esse exemplo aí desse casal que nós vimos. E eu vou deixar aqui uma referência, né? Eu coloquei aqui, então, como conclusão, a solução. Então, a mulher cristã, ela deve honrar a sua feminilidade. 2, assim glorificar a Deus em sua soberania. Então, a mulher que ela honra a sua feminilidade, certamente ela está glorificando ao Senhor. E aqui, como um auxílio, nós temos uma autora, Lisa Beverly, é uma autora que ela tem um livro Mulheres com Espadas. Eu recebi de presente esse livro de um grupo que eu participei lá de psicólogos em Manaus, e eles me deram assim com muito carinho, tá cheio de dedicatória. E eu, quando eu comecei a fazer uso da leitura, eu falei, gente, mas a mulher com espada. E aí a gente fala, então ela vai para a guerra, né? E quando a gente observa que na leitura a autora, que ela virou uma best-seller, tem vários trabalhos que ela desenvolve, é incrível o ministério que ela desenvolve. Quando ela traz que a mulher com a espada é a mulher com a Bíblia, né? A mulher que ela tem a Bíblia, ela tem a espada para se defender de todas as coisas. Então, mulher, quando a gente tem a Bíblia, todos esses contextos dificultosos que eu falei que existem, é verdade, na Bíblia a gente consegue ter a nossa espada, a gente consegue ter a nossa bênção, a gente consegue ter a nossa proteção, porque Deus, ele é o nosso Pai, que ele cuida, que ele ama, que provê, né, que tudo ele supre, que ele está olhando as nossas vidas. Então, quando a gente mergulha em Cristo, nós temos a nossa proteção, né, e ele supre todas as nossas necessidades. Então, se nós honrarmos a palavra e tudo aquela expectativa que Deus tem colocado para você, certamente você vai estar honrando o Senhor e você não vai estar sozinha, você vai estar sendo guiada em todos os momentos pelo Senhor, né? E vai poder continuar influenciando nessa sociedade. Então, eu termino minhas palavras agradecendo pela oportunidade. Não sei se todos sabem que eu também sou autora, e deixei aí meu e-book. Vou deixar aqui com o irmão Eduardo, quem quiser, ele envia aí o e-book. Amém. É onde eu conto a minha história. Eu achei interessante trazer, porque a gente está falando de mulher. Isso. E mulher pode contar a sua história, deve contar a sua história. A gente deve influenciar o mundo, né? E sim, a nossa história tem valor. Em Deus nós temos valor. E nós temos esse legado aí de continuar construindo esse chamado que Deus ele colocou e confiou para as nossas vidas. Que Ao Senhor, maravilha, né? irmão Eduardo, meu muito obrigada mais uma vez pela confiança. Confesso que não é tão fácil a gente estar aqui do lado de cá, mas muito obrigada, né? Eu também trouxe o livro físico para lhe dar de presente, né? Olha que maravilha. Cara, Eu tenho, vou trazer sempre esse casal aqui. né? Ele, ó, para os irmãos a gente vai mandar no e-book, né? Mas aqui para o irmão ele está aqui ao vivo, olha aí, ó. Ele vai receber aqui o Amém, exemplar, obrigado, irmã né? Tem um Marcela. outro livro que eu escrevi, que eu também trouxe, e o outro, infelizmente, eu tô sem ele no estoque lá de casa, eu não pude trazer. Mas é meu presente aí em forma de Queridos, agradecimento. olha que maravilha. Vou colocar bem focada na tela ali, ó, para você ver. Esse é meu presente, tá bom? Mas você pode ter esse acesso. Nós vamos colocar aqui no final dessa videoaula, aqui nós vamos colocar o e-book da irmã Marcela. Caso você está aí nos assistindo, queira aprender, engrandecer aí o seu acervo de livros, de conhecimento, ampliar o seu conhecimento, nossa irmã Marcela aqui, ó, é uma bênção. Não é porque ela me presenteou, não. Eu estava lembrando que eu estava esquecendo de alguma coisa. Aí a senhora falou do livro, eu falei, ela é autora de livros também, eu estava me esquecendo disso. Queridos, olha aqui, ó, licença, irmã Marcela. Este é o livro que a irmã fez como uso de referência para a sua aula aqui, ó.
um foco e um zoom aqui para ficar bem mais fácil para você conseguir achar ele aí, é uma benção. E como ela falou, né, dá licença, irmã Marcela, cheio de dedicatórias, ó, para você ver, ó. Por onde esse casal passa, irmã Marcela e irmã Wagner, ó, é benção. Estavam lá no estado de Manaus, lá, e mesmo estando longe, o Senhor estava cuidando de perto. Amém, queridos? Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Não esquecendo, nos ajude a divulgar aí. Estamos no YouTube, no Spotify, no Deezer e no Facebook. Ajude-nos a propagar a palavra de Deus. Irmã Marcela, mais uma vez, meu muito obrigado por todo o seu carisma, a sua pontualidade em estar aqui nos abençoando com o seu conhecimento, todo o material. A gente vê aí que a irmã se preparou muito bem para isso. E Deus, ele se alegra com isso, né? Com o nosso cuidado, com o nosso zelo para a obra do Senhor. Queridos, que Deus abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, falando aí da lição de número 8.